Paulo e Estevão. Capítulo 4. Primeiros labores apostólicos. Parte A. Transformado em rude operário, Saulo de Tarso apresentava notável diferença fisionômica. Acentuara-se-lhe a feição de asceta. Os olhos, contudo, denunciando o homem ponderado e resoluto, revelavam igualmente uma paz profunda e indefinível. Compreendendo que a situação não lhe permitia idealizar grandes projetos de trabalho, contentava-se em fazer o que fosse possível. Sentia prazer em testemunhar a mudança de conduta dos antigos camaradas de triunfo, por ocasião das festividades tarcenses. Orgulhava-se quase de viver do modesto rendimento do seu árduo labor. Vezes várias, ele próprio atravessava as praças mais frequentadas, carregando pesados fardos de pelo caprino. Os conterrâneos admiravam a atitude humilde, que era agora o seu traço dominante. As famílias ilustres contemplavam-no com piedade. Todos os que o conheceram na fase áurea da juventude não se cansavam de lamentar aquela transformação. A maioria tratava-o como alienado pacífico. Por isso, nunca faltavam encomendas ao tecelão das proximidades do Tauro. A simpatia dos seus concidadãos, que jamais lhe compreenderiam integralmente as ideias novas, tinha a virtude de amplificar seu esforço, aumentando-lhe os parcos recursos. Ele, por sua vez, vivia tranquilo e satisfeito. O programa de Abigail constituía permanente mensagem ao seu coração. Levantava-se todos os dias procurando amar a tudo e a todos. Para prosseguir nos caminhos retos, trabalhava ativamente. Se lhes chegavam desejos ansiosos, inquietações para intensificar suas atividades fora do tempo apropriado, bastava esperar. Se alguém dele se compadecia, se outros o apelidavam de louco, desertor ou fantasistas, procurava esquecer a incompreensão alheia com o perdão sincero, refletindo nas vezes muitas que também ele ofendera os outros por ignorância. Estava sem amigos, sem afetos, suportando os desencantos da soledade que, se não tinham companheiros carinhosos, também não necessitava temer os sofrimentos oriundos das amizades infiéis. Procurava encontrar no dia o colaborador valioso que não lhe subtraía as oportunidades. Com ele tecia tapetes complicados, barracas e tendas, exercitando-se na paciência indispensável aos trabalhos outros que ainda o esperavam nas encruzilhadas da vida. A noite era uma bênção do espírito. A existência corria sem outros pormenores de maior importância. Quando, um dia, foi surpreendido com a visita inesperada de Barnabé. O ex-levita de Chipre encontrava-se em Antioquia, a braços com sérias responsabilidades. A igreja fundada ali reclamava a cooperação de servos inteligentes. Inúmeras dificuldades espirituais a serem resolvidas, intensos serviços a fazer. A instituição fora iniciada por discípulos de Jerusalém, sob os alvitres generosos de Simão Pedro. O ex-pescador de Cafarnaum ponderou que deveriam aproveitar o período de calma, no capítulo das perseguições, para que os laços do Cristo fossem dilatados. Antioquia era dos maiores centros operários. Não faltavam contribuintes para o custeio das obras, porque o empreendimento grandioso tivera repercussão nos ambientes de trabalho mais humildes. Entretanto, escasseavam os legítimos trabalhadores do pensamento. Ainda aí entrou a compreensão de Pedro
para que não faltasse ao tecelão de Tarso o ensejo devido. Observando as dificuldades, depois de indicar Barnabé para a direção do núcleo do caminho, aconselhou-o a procurar o convertido de Damasco, a fim de que sua capacidade alcançasse um campo novo de exercício espiritual. Saulo recebeu o amigo com imensa alegria. Vendo-se lembrado pelos irmãos distantes, tinha a impressão de receber um novo alento. O companheiro expôs o elevado plano da igreja que lhe reclamava o concurso fraterno, o desdobramento dos serviços, a colaboração constante de que poderiam dispor para a construção das obras de Jesus Cristo. Barnabé exultou a dedicação dos homens humildes que cooperavam com ele. A instituição, todavia, reclamava irmãos dedicados que conhecessem profundamente a lei de Moisés e o evangelho do Mestre, a fim de não ser prejudicada a tarefa da iluminação intelectual. O ex-rabino edificou-se com a narração do outro e não teve dúvidas em atender ao apelo. Apenas apresentavam uma condição, qual a de prosseguir no seu ofício, de maneira a não ser pesado aos seus confrades de Antioquia. Inútil qualquer objeção de Barnabé nesse sentido. Pressuroso e prestativo, Saulo de Tarso em breve se instalava em Antioquia, onde passou a cooperar ativamente com os amigos do Evangelho. Durante largas horas do dia, consertava tapetes ou se entretinha no trabalho de tecelagem. Destarte, ganhava o necessário para viver, tornando-se um modelo no seio da nova igreja. Utilizando o grande cabedal de experiências já adquirido nas refregas e padecimentos do mundo, jamais o viam ocupar os primeiros lugares. Nos Atos dos Apóstolos, vemos-lhe o nome citado sempre por último, quando se referem aos colaboradores de Barnabé. Saulo havia aprendido a esperar. Na comunidade, preferia os labores mais simples. Sentia-se bem, atendendo aos doentes numerosos. Recordava Simão Pedro e procurava cumprir os novos deveres na pauta da bondade despretensiosa, embora imprimisse em tudo o traço da sua sinceridade e franqueza quase ásperas. A igreja não era rica, mas a boa vontade dos componentes parecia provê-la de graças abundantes. Antioquia, cidade cosmopolita, tornara-se um foco de grandes devassidões. Na sua paisagem enfeitada de mármores preciosos, que deixavam entrever a opulência dos habitantes, proliferava toda a espécie de abusos. Os fortunosos entregavam-se aos prazeres licenciosos, desenfreadamente. Os bosques artificiais reuniam assembleias galantes, nas quais criminosa tolerância caracterizava todos os propósitos. A riqueza pública ensejava grandes possibilidades às extravagâncias. A cidade estava cheia de mercadores que se guerreavam sem tréguas, de ambições inferiores, de dramas passionais. Todavia, diariamente, à noite, se reuniam na casa singela onde funcionava a célula do caminho, grandes grupos de pedreiros, de soldados paupérrimos, de lavradores pobres, ansiosos todos pela mensagem de um mundo melhor. As mulheres de condição humilde compareciam igualmente em grande número. A maioria dos frequentadores interessava-se por conselhos e consolações, remédio para as chagas do corpo e do espírito. Geralmente eram Barnabé e Manaém os pregadores mais destacados, ministrando o evangelho às assembleias heterogêneas. Saulo de Tarso limitava-se a cooperar.
Ele mesmo notara que Jesus, por certo, recomendara absoluto recomeço em suas experiências. Certa feita, fez o possível por conduzir as pregações gerais, mas nada conseguiu. A palavra, tão fácil em outros tempos, parecia retrair-se-lhe na garganta. Compreendeu que era justo padecer as torturas do reinício, em virtude da oportunidade que não soubera valorizar. Não obstante as barreiras que se antepunham às suas atividades, jamais se deixou avassalar pelo desânimo. Se ocupava a tribuna, tinha extrema dificuldade na interpretação das ideias mais simples. Por vezes chegava a corar de vergonha ante o público que lhe aguardava as conclusões com ardente interesse, dada a fama de pregador de Moisés no Templo de Jerusalém. Além disso, o sublime acontecimento de Damasco acercava-o de nobre e justa curiosidade. O próprio Barnabé várias vezes surpreendera-se com a sua dialética confusa na interpretação dos evangelhos e refletia na tradição do seu passado como rabino, que não chegara a conhecer pessoalmente, e na timidez que o assomava justo no momento de conquistar o público. Por esse motivo, foi afastado discretamente da pregação e aproveitado em outros mistérios. Saulo, porém, compreendia e não desanimava. Se não era possível regressar de pronto ao labor da pregação, preparar-se-ia de novo para isso. Nesse intuito, retinha irmãos humildes na sua tenda de trabalho, e enquanto as mãos teciam com segurança, entabulava conversa sobre a missão do Cristo. À noite, promovia palestras na igreja com a cooperação de todos os presentes. Enquanto não se organizava a direção superior para o trabalho das assembleias, sentava-se com os operários e soldados que compareciam em grande número. Interessava a atenção das lavadeiras, das jovens doentes, das mães humildes. Lia, às vezes, trechos da lei e do evangelho, estabelecia comparações, provocava pareceres novos. Dentro daquelas atividades constantes, a lição do mestre parecia sempre tocada de luzes progressivas. Em breve, o ex-discípulo de Gamaliel tornava-se um amigo amado de todos. Saulo sentia-se imensamente feliz. Tinha enorme satisfação sempre que via a tenda pobre, repleta de irmãos que o procuravam, tomados de simpatia. As encomendas não faltavam. Havia sempre trabalho suficiente para não se tornar pesado a ninguém. Ali conheceu Trófimo, que lhe seria companheiro fiel em muitos transes difíceis. Ali abraçou Tito pela primeira vez, quando esse abnegado colaborador mal saía da infância. A existência para o ex-rabino não podia ser mais tranquila nem mais bela. Era-lhe o dia cheio de notas harmoniosas do trabalho digno e construtivo. À noite, recolhia-se à igreja em companhia dos irmãos, entregando-se prazenteiro às lides sublimes do Evangelho. A instituição de Antioquia era, então, muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza, porém não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, qual a bênção de Deus. Os israelitas, distante do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Raríssimos os que falavam
na circuncisão e que, por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso, à fraternidade e à união. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos que de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levado a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza, quase sempre às margens do Orontes. Saulo encontrara em tudo isso um mundo diferente. A permanência em Antioquia era interpretada como um auxílio de Deus. A confiança recíproca, os amigos dedicados, a boa compreensão constituíam um alimento sagrado da alma. Procurava valer-se da oportunidade a fim de enriquecer o celeiro íntimo. A cidade estava repleta de paisagens morais menos dignas, mas o grupo humilde dos discípulos anônimos aumentava sempre em legítimos valores espirituais. A igreja tornou-se venerável por suas obras de caridade e pelos fenômenos de que se constituíra organismo central. Viajantes ilustres visitavam-na cheios de interesse. Os mais generosos faziam questão de lhe amparar os encargos de benemerência social. Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem, de nome Lucas. De passagem pela cidade, aproximou-se da igreja animado por sincero desejo de aprender algo de novo. Sua atenção fixou-se de modo especial naquele homem de aparência quase rude, que fermentava as opiniões antes que Barnabé empreendesse a abertura dos trabalhos. Aquelas atitudes de Saulo, evidenciando a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente, impressionaram-no, a ponto de apresentar-se ao ex-rabino desejoso de ouvi-lo com mais frequência. Pois não, disse o apóstolo satisfeito, minha tenda está às suas ordens. E enquanto permaneceu na cidade, ambos se empenharam diariamente em proveitosas palestras, concernentes ao ensino de Jesus. Retomando aos poucos seu poder de argumentação, Saulo de Tarso não tardou a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções. Desde a primeira entrevista, o hóspede de Antioquia não mais perdeu uma só daquelas assembleias simples e construtivas. Na véspera de partir, fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Barnabé havia terminado os comentários da noite quando o médico tomou a palavra para despedir-se. Falava emocionado e, por fim, considerou acertadamente. Irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão desse movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Entretanto, pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam a comunidade. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita,
que traduz a nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros. Mas há viandantes e estradas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Esse título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. A sugestão de Lucas foi aprovada com geral alegria. O próprio Barnabé abraçou-o enternecidamente, agradecendo o acertado alvitre que vinha satisfazer a certas aspirações da comunidade inteira. Saulo consolidou suas impressões excelentes a respeito daquela vocação superior que começava a exteriorizar-se. No dia seguinte, o novo convertido despediu-se do ex-rabino com lágrimas de reconhecimento. Partiria para a Grécia, mas fazia questão de lembrá-lo em todos os pormenores da nova tarefa. Da porta de sua tenda rústica, o ex-doutor da lei contemplou o vulto de Lucas até que desaparecesse ao longe, voltando-o a altear de olhos úmidos. Gratamente emocionado, reconhecia que no trato do Evangelho aprendera a ser amigo fiel e dedicado. Cotejava os sentimentos de agora com as concepções mais antigas e verificava profundas diferenças. Outrora, suas relações se prendiam a conveniências sociais. Os afeiçoados vinham e seguiam, sem deixar grandes sinais em sua alma vibrátil. Agora o coração renovara-se em Jesus Cristo, tornara-se mais sensível em contato com o divino, as dedicações sinceras esculpiam-se nele para sempre. O alvitre de Lucas estendeu-se rapidamente a todos os núcleos evangélicos, inclusive Jerusalém, que o recebeu com especial simpatia. Dentro de breve tempo, em toda parte, a palavra cristianismo substituía a palavra caminho. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam animados do Espírito Santo. Foi aí que Ágabo, grande inspirado pelas forças do plano superior, recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria vítima. Os orientadores da instituição ficaram sobremaneira impressionados. Por insistência de Saulo, Barnabé expediu um mensageiro a Simão Pedro, enviando notícias e exortando-o à vigilância. O emissário regressou, trazendo a impressão de surpresa do ex-pescador, que agradecia os apelos generosos. Com efeito, daí a meses, um portador da igreja de Jerusalém chegava apressadamente a Antioquia, trazendo notícias alarmantes e dolorosas. Em longa missiva, Pedro relatava a Barnabé os últimos fatos que o acabrunhavam. Escrevia na data em que Tiago, filho de Zebedeu, sofrera a pena de morte em grande espetáculo público. Herodes Agripa não lhe tolerara as pregações cheias de sinceridade e apelos justos. O irmão de João vinha da Galiléia com a primitiva franqueza dos anúncios do novo reino. Inadaptado ao convencionalismo farisaico, levara muito longe o sentido de suas exortações profundas. Verificou-se perfeita repetição dos acontecimentos que assinalaram a morte de Estevão.
Os judeus exasperaram-se contra as noções de liberdade religiosa. Sua atitude sincera e simples foi levada à conta de rebeldia. Tremendas perseguições irromperam sem tréguas. A mensagem de Pedro relatava também as penosas dificuldades da igreja. A cidade sofria fome e epidemias. Enquanto a perseguição cruel apertava o cerco, inumeráveis filas de famintos e doentes batiam-lhes às portas. O ex-pescador solicitava de Antioquia os socorros possíveis. Barnabé apresentou as notícias de alma confrangida. A laboriosa comunidade solidarizou-se de bom grado para atender a Jerusalém. Recolhidas as cotas de auxílio, o ex-levita de Chipre prontificou-se a ser o portador da resposta da igreja. Barnabé, porém, não poderia partir só. Surgiram dificuldades na escolha de companheiro necessário. Sem hesitar, Saulo de Tarso ofereceu-se para lhe fazer companhia. Trabalhava por conta própria, explicou aos amigos, e desse modo poderia tomar a iniciativa de acompanhar Barnabé sem esquecer as obrigações que ficavam à sua espera. O discípulo de Simão Pedro alegrou-se, aceitou jubiloso o oferecimento. Daí a 2 dias, ambos demandavam Jerusalém corajosamente. A jornada era assaz difícil, mas os dois venceram os caminhos no menor prazo de tempo. Imensas surpresas aguardavam os emissários de Antioquia, que já não encontraram Simão Pedro em Jerusalém. As autoridades haviam efetuado a prisão do ex-pescador de Cafarnaum, logo após a dolorosa execução do filho de Zebedeu. Amargas provações haviam caído sobre a igreja e seus discípulos. Saulo e Barnabé foram recebidos especialmente por Prócoro, que os informou de todos os sucessos. Por haver solicitado pessoalmente o cadáver de Tiago para dar-lhe sepultura, Simão Pedro fora preso sem compaixão e com todo o desrespeito pelos criminosos sequazes de Herodes. No entanto, dias depois, um anjo visitara o cárcere do apóstolo, restituindo-o à liberdade. O narrador referiu-se ao feito com os olhos fulgurantes de fé. Contou o júbilo dos irmãos quando Pedro surgiu à noite com o relato de sua libertação. Os companheiros mais ponderados induziram-no, então, a sair de Jerusalém e esperar na igreja incipiente de Jope a normalidade da situação. Prócoro contou como o apóstolo relutara em aquecer esse alvitre dos mais prudentes. João e Filipe haviam partido. As autoridades apenas toleravam a igreja em consideração à personalidade de Tiago, que pelas suas atitudes de profundo ascetismo impressionava a mentalidade popular, criando em torno dele uma atmosfera de respeito intangível. Na mesma noite da libertação, por atender-lhe a insistência, Pedro fora conduzido à igreja pelos amigos. Desejava ficar despreocupado das consequências, mas, quando viu a casa cheia de enfermos, de famintos, de mendigos andrajosos, houve de ceder a Tiago a direção da comunidade e partir para Jope, a fim de que os pobrezinhos não tivessem a situação agravada por sua causa. Saulo mostrava-se grandemente impressionado com tudo aquilo. Junto de Barnabé, tratou logo de ouvir a palavra de Tiago, o filho de Alfeu. O apóstolo recebeu-os de bom grado, mas podiam-se-lhe notar desde logo os receios e inquietações. Repetiu as informações de Prócoro em voz baixa,
como se temesse a presença de delatores. Alegou a necessidade de transigência com as autoridades, invocou o precedente da morte do filho de Zebedeu. Referiu-se às modificações essenciais que introduzira na igreja. Na ausência de Pedro, criara novas disciplinas. Ninguém poderia falar do Evangelho sem referir-se à lei de Moisés. As pregações só poderiam ser ouvidas pelos circuncisos. A igreja estava equiparada às sinagogas. Saulo e o companheiro ouviram-no com grande surpresa. Entregaram-lhe em silêncio o auxílio financeiro de Antioquia. A ausência eventual de Simão transformara a estrutura da obra evangélica. Aos dois recém-chegados, tudo parecia inferior e diferente. Barnabé, sobretudo, notara algo em particular. É que o filho de Alfeu, elevado à chefia provisória, não os convidou para se hospedarem na igreja. À vista disso, o discípulo de Pedro foi procurar a casa de sua irmã Maria Marcos, mãe do futuro evangelista, que os recebeu com grande júbilo. Saulo sentiu-se bem no ambiente de fraternidade pura e simples. Barnabé, por sua vez, reconheceu que a casa da irmã se tornara o ponto predileto dos irmãos mais dedicados ao Evangelho. Ali se reuniam à noite as ocultas, como se a verdadeira igreja de Jerusalém houvesse transferido sua sede para um reduzido círculo familiar. Observando as assembleias íntimas do santuário doméstico, o ex-rabino recordou a primeira reunião de Damasco. Tudo era afabilidade, carinho, acolhimento. A mãe de João Marcos era uma das discípulas mais desassombradas e generosas. Reconhecendo as dificuldades dos irmãos de Jerusalém, não vacilara em colocar seus bens à disposição de todos os necessitados, nem hesitou em abrir as portas para que as reuniões evangélicas, em sua feição mais pura, não sofressem solução de continuidade. A palestra de Saulo impressionou-a vivamente. Seduziam-na, sobretudo, as descrições do ambiente fraternal da igreja antioquiana, cujas virtudes Barnabé não cessava de glosar instantemente. Maria expôs ao irmão o seu grande sonho. Queria dar o filho ainda muito jovem a Jesus. De há muito vinha preparando o menino para o apostolado. Todavia, Jerusalém afogava-se em lutas religiosas sem tréguas. As perseguições surgiam e ressurgiam. A organização cristã da cidade experimentava profundas alternativas. Só a paciência de Pedro conseguia manter a comunidade do ideal divino. Não seria melhor que João Marcos se transferisse para Antioquia junto do tio? Barnabé não se opôs ao plano da irmã entusiasmada. O jovem, a seu turno, seguia as conversações, mostrando-se satisfeito. Chamado a opinar, Saulo percebeu que os irmãos deliberavam sem consultar o interessado. O rapaz acompanhava os projetos, sempre jovial e sorridente. Foi aí que o ex-doutor da lei, profundo conhecedor da alma humana, desviou a palavra procurando interessá-lo mais diretamente. João, disse bondosamente, sentes de fato verdadeira vocação para o ministério? Sem dúvida, confirmou o adolescente, algo perturbado. Como defines teus propósitos? Tornou a perguntar o ex-rabino. Penso que o ministério de Jesus é uma glória, respondeu um tanto acanhado, sob o exame daquele olhar ardente e inquiridor. Saulo refletiu um instante e sentenciou.
Teus intuitos são louváveis, mas é preciso não esqueceres que a mínima expressão de glória mundana apenas chega após o serviço. Se assim acontece no mundo, que não será com o trabalho para o reino do Cristo? Mesmo porque, na terra, todas as glórias passam e a de Jesus é eterna. O jovem anotou a observação e, embora desconcertado pela profundez dos conceitos, acrescentou: Sinto-me preparado para os labores do Evangelho. E, além disso, mamãe faz muito gosto que eu aprenda os melhores ensinamentos nesse sentido, a fim de tornar-me um pregador das verdades de Deus. Maria Marcos olhou o filho cheia de maternal orgulho. Saulo percebeu a situação. Teve um dito alegre e depois acentuou: Sim, as mães sempre nos desejam todas as glórias deste e do outro mundo. Por elas, nunca haveria homens perversos. No que nos diz respeito, convém lembrar as tradições evangélicas. Ainda ontem, lembrei a generosa inquietação da esposa de Zebedeu, ansiosa pela glorificação dos filhinhos. Jesus lhe recebeu os anseios maternais, mas não deixou de lhes perguntar se os candidatos ao reino estavam devidamente preparados para beber do seu cálice. E ainda agora, vimos que o cálice reservado a Tiago continha vinagre tão amargo quanto o da cruz do Messias. Todos silenciaram, mas Saulo continuou em tom prazenteiro, modificando a impressão geral. Isso não quer dizer que devamos desanimar ante as dificuldades para aliciar as glórias legítimas do reino de Jesus. Os obstáculos renovam as forças. A finalidade divina deve representar nosso objetivo supremo. Se assim pensares, João, não duvido de teus futuros triunfos. Mãe e filho sorriram tranquilos. Ali mesmo combinaram a partida do jovem em companhia de Barnabé. O tio discorreu ainda sobre as disciplinas indispensáveis, o espírito de sacrifício reclamado pela nobre missão. Naturalmente, se Antioquia representava um ambiente de profunda paz, era também um núcleo de trabalhos ativos e constantes. João precisaria esquecer qualquer expressão de esmorecimento para entregar-se de alma e corpo ao serviço do Mestre, com absoluta compreensão dos deveres mais justos. O rapaz não hesitou nos compromissos sob o olhar amorável de sua mãe, que lhe buscava amparar as decisões com a coragem sincera do coração devotado a Jesus.